everyone, how are you today? So it's me, Teacher Andrea. It's a pleasure having you here. Pessoal, eu tô aqui a pedido do sindicato, né, em função desse período, né, de reclusão, enfim, de quarentena, que devemos estar todos, né, nas suas casas. As nossas aulas presenciais foram suspensas, né? A gente ainda não sabe até quando. E aí, a pedido do sindicato, eles propuseram de eu fazer aulas virtuais, né? Eles vão disponibilizar para os sindicalizados e não sindicalizados as aulas virtuais. Então, eu vou estar aqui semanalmente gravando um vídeo para disponibilizar para vocês, para quem tiver interesse, enfim, de estudar um outro idioma, enfim. Então, peço aos meus alunos também que assistam os vídeos, acho que é sempre um plus, né, a mais. Enfim, acredito que é isso. Alguns já me conhecem, né, outros não. Então, eu sou prof de inglês, iniciei dando aula para educação infantil, atendo particular e tenho as turmas, então, de aposentados do sindicato. Okay, so let's get started. Are you ready? Because I am. Okay. Então, assim, eu separei hoje, para esse primeiro encontro, eu dividi em etapas, então a gente vai ver saudações, né, como a gente se apresenta, como a gente se despede, dias da semana, vamos ver o verbo to be e números, ok? Então, para essa primeira aula, é assim que vai ser dividido a nossa primeira aula. So, let's get started. Então, assim, como é que eu chego, como é que eu cumprimento, se eu chegar em algum lugar, né, e tiver estrangeiro, enfim, americano, ou se eu for viajar, né, como é que eu me cumprimento? Então, uma maneira muito utilizada é o hey there, hello there, né, ou até mesmo o nosso hi, hello, né, são maneiras da gente dizer olá, né, todas essas são maneiras da gente dizer e aí, tudo bem? Olá! Tem o WhatsApp, né, que surgiu o aplicativo WhatsApp justamente porque o WhatsApp é um cumprimento também. E aí, beleza? WhatsApp. E aí, dando continuidade, a gente pergunta, né, how are you? Como é que você está? How are you? E a gente pode dizer também o how are you doing? Ou how are you doing? As duas frases são maneiras da gente perguntar como é que a pessoa está, né? Então, me perguntando isso, né, eu chegando num lugar e dizendo isso, a pessoa dizendo, hey, hello there, how are you? Eu vou responder, né, hey, how are you? I'm good, I'm fine, né? E também posso dizer, se eu estiver conhecendo alguém, eu posso, né, dizer o nice to meet you, right? Prazer em conhecer, ou pleased to meet you, ou ainda o I'm glad to meet you, right? São maneiras da gente dizer que, né, prazer em conhecer. Então, a gente pode usar essas três frases. So, nice to meet you, pleased to meet you, or glad to meet you, né? E essas três frases a gente pode usar tanto quando a gente está conhecendo alguém, como na saída, quando a gente estiver saindo do local. Então, a gente pode usar, né, da mesma forma que a gente usa no português. Ok, então vamos ver os greetings, né, que são os cumprimentos, né? Então, os greetings mais comuns, né, os greetings, cumprimentos, né, os mais comuns. Hi, hello, hello there, hey there, hey dude, what's up? How are you? How are you doing? Né? Então, esses são os mais comuns da gente cumprimentar, perguntar como é que a pessoa está, enfim. E aí vem o nice to meet you, né? Muito prazer, nice to meet you.
I'm pleased to meet you, or I'm glad to meet you, ok? E uma maneira mais formal, por exemplo, a gente chega numa reunião, né, a gente chega num local, uma reunião de escola, enfim, que exige um tratamento mais formal, a gente pode, né, dizer o good morning, bom dia, né, or, dependendo do horário que for, né, good afternoon, boa tarde, né, ou good evening, né, que é final de tarde já, né, ali, noitinha, a gente diz um good evening. O good night a gente vai usar só quando a gente estiver, quando for noite, a gente estiver indo embora, né, se a gente estiver chegando, a gente não vai dar good night, a gente vai dizer good evening, right? Então, ainda falando de despedidas, né, a gente se retirando de um lugar, né, que são as despedidas farewell. Então, saindo do local, a gente pode dizer good night, or we can say bye, 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 or see you, né, até, or see you later, te vejo mais tarde, né, dependendo se a gente for ver a pessoa ou não, né. See you tomorrow, né, te vejo amanhã. See you soon, né, te vejo em breve, né, ou até logo. Or also we can say see you next class, né, te vejo na próxima aula, eu diria para os meus alunos, né, I'll see you next class, né. E aí a gente pode utilizar novamente, então, o nice to meet you, né, no final, a gente pode utilizar nice to meet you, pleased to meet you, or glad to meet you, right? Então, vamos falar de números, né? Ainda falando de apresentação, a gente está conhecendo alguém, a gente pode querer saber o número da pessoa, né? Ou ela, o nosso. Então, nós vamos ver os números de 0 a 9, e depois a gente passa para o restante. Ok. So, let's see the numbers now. So, numbers from 0 to 9, né? O número 0 a gente pode dizer tanto 0 quanto O. So, let's see. Numbers from 0 to 9. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right? Observem que a pronúncia do 3 é 3, né? Palavras que tem TH, eles têm um som diferente. Eu não posso dizer tree, né? Porque tree é árvore. Então, eu tenho que diferenciar a minha pronúncia e dizer three. Observem que quando eu falo 3, vocês vão observar a minha língua. E quando eu falar árvore, em inglês, vocês não vão conseguir enxergar a língua. Então, é essa a diferença. Quando tem pronúncia de TH, a gente precisa colocar a língua um pouquinho entre os dentes para sair a pronúncia correta. So, it's 3, right? Number 3. Tree. Árvore. Então, essa é a diferença da pronúncia. Ok, então, falando um número de telefone, né? So, 33152025. Esses 2 3 no início, eu também posso dizer como double 3, né? Se repetir 2 vezes o mesmo número, né? Na frente eu posso usar double 3, 21, 25, 56, né? E se repete 3 vezes. Então, eu posso usar triple 3 ou triple 5, o número que se repete 3 vezes, né? Então, falando de números ainda, a gente vai utilizar números também para falar de idade, né? Então, como é que a gente pode perguntar a idade de uma pessoa em inglês, né? How old are you? Or we can say, né? Ou a gente pode dizer, what's your age? Qual a sua idade? So, we can ask, how old are you? Or we can say, what's your age? Então, vamos ver os números de 10 a 20, né? So, it's 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
right? Or 20. Então, observem que os números de 13 a 19, eles têm o final teen, T-E-E-N, né? Que é a idade de adolescência, né? Então, gravem, essa é uma maneira de gravar do 13 ao 19, tem essa finaliza com o teen, né? É tudo, o final é igual, que é a idade de adolescência, né? Teenage. Ok, so, então a pessoa pergunta, how old are you? E aí a pessoa vai dizer, I'm 13 or I'm 30, né? Observem a diferença do 13, né, com a finalização T-E-N, né, e o 30, que a finalização termina com T-Y. Então a gente tem que diferenciar isso na nossa pronúncia para quando a gente quiser dizer 30, não tá dizendo 13, quando a gente quiser dizer 13, tá dizendo 30. Ok? Então esse T-Y no final do 20, 30, 40, 50, 60 and so on, e assim por diante, eles terminam com TY, que é o nosso ENTA, né? 30, 40, 50, 60. Então é isso que a gente tem que cuidar quando a gente pronunciar, né? So, então 13, 13, 30, 30. Né? Observem que o de 13 a 19 a gente estica o final da palavra. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, né? Diferente, então, de 30, 40, 50. So, it's 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ok? So far, so good? Até aqui tudo bem? Yeah? Ok. Então, e acima disso, né? E os números com sentença, né? O número 100, né? Então, vamos ver de 100 para cima. O número 100, 100, né? 100, 200, 200, 300, 300, né? Então, o 100, ele não entra no plural, né? 100 or 200, né? Não entra no plural no inglês. Ok. E para falar 1000, né? 1000, 1000, 2000, right? Então, esse 1000 também não vai no plural. O ano de 2020, por exemplo, a gente fala normalmente de 2 em 2. Por exemplo, 2020, or we can say 2020, né? 2020, 2020, né? Então, sempre de 2 em 2, mais utilizado. E 1 milhão, né? 1 million, 2 million, né? Esse million não vai no plural. Né? E ainda temos, né, falando de números, aniversários, né? When is your birthday? Quando é o seu aniversário, né? When is your birthday? My birthday is on April 4th. Meu aniversário é no dia 4 de abril. My birthday is on April 4th. Né? Então, a gente usa números ordinais, né, para datas. Então, eu vou colocar aqui para vocês do número 1 ao 31. Então, observem essa letrinha do lado dos números, que vai representar os números ordinais. Por exemplo, eu digo, o meu aniversário é no 4º dia de abril. Né? My birthday is on April 4th. Né? Então, tem esse TH ali no 4th. Né? E o dia 1º, né? April 1st, April 2nd, né? ND. April 1st, ST. April 2nd, ND. April 3rd, TR. Né? April 4th, TH. Então, esses números ordinais que eu utilizo para falar datas, né? E ainda em datas, anniversary, né? Tem a palavra anniversary, que não é utilizado para aniversário, é para alguma comemoração, por exemplo, aniversário da empresa, né? The company's anniversary, or
My wedding's anniversary is on January 21st, right? Ainda em números, para falar de andares, por exemplo, a minha sala é no 28º andar. My room is on the 28th floor. Ok? So far so good with the numbers. Até aqui tudo bem com os números. Se tiverem alguma dúvida, né? A gente vai conversando. Entrando no verbo to be. Né? O verbo to be. As 3 conjugações do verbo to be. Am, is and are. E a forma dele mesmo que é o be. Né? Então, ele tem... É o único verbo em inglês que tem 4 formas, né? A forma dele mesmo, am, is and are. Né? Então, falando a idade em inglês, eu não digo eu tenho, né? Eu não digo I have 39 years old. Eu digo I am, né? Porque no inglês a gente não usa eu tenho tal idade. Eu estou com tal idade, né? Esse ano eu estou com essa idade, ano que vem eu estarei com outra, né? Então, a gente diz I am 39 years old. Ou a forma contraída, I'm 39. Né? Então, por exemplo, para eu dizer 30 e poucos, né? Se for até, por exemplo, 35, né? Eu vou dizer I'm in my early 30s. Né? Se for de 36 até 39, antes do 40, I'm in my late 30s. Né? E esse I, o I, né, que é a pronúncia dele em inglês é I, ele sempre vai ser maiúsculo, independente se estiver no início ou no meio da frase. Né? Ok, então seguindo no verbo to be, I am 39, né? You are Brazilian, né? Ou a maneira contraída, you're Brazilian. So, you are Brazilian, or contração, you're Brazilian. He is American, or he's American. Tem esse som de Z. He's American. She is a great singer. She is a great singer. English is an easy language. Ou eu vou substituir o English, né, pelo it, porque o it eu uso para coisas, objetos e animais. Então eu posso dizer, se eu não quiser repetir a palavra em inglês, né, eu digo it's an easy language, right? E se for plural, eu vou usar they, né? Mesmo que seja coisas, objetos ou animais, eu não vou usar it quando for plural, eu vou usar they, ok? We are friends. We are friends. Or, contração, we are friends, right? They are studying English. Or, they're studying English, right? Ok? Yes, so far so good? Ok, pessoal, então finalizamos por aqui, né? Finalizamos com o verbo to be. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, enfim, podem entrar em contato, eu vou passar meu contato, vou deixar meu contato aqui e a gente vai conversando, ok? I hope you enjoyed the class and have a great week, ok? Thanks, bye bye. See you next class or I'll see you later, okay? Bye.